Para quem não estava às 18 horas e 30 minutos, eu vou relembrar. Nós estamos iniciando uma nova atividade no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que é um diálogo intra-religioso. Aqueles que vêm aqui na casa estão às 18h30. Não prometo toda sexta-feira, mas vai haver uma regularidade. Nós vamos estar conversando aqui no salão das 6h30 às 7h15, falando dos orixás. Então a gente vai falar sobre cosmogonia Nagô, Orumilá Ifá, sistema divinatório, vamos falar de Odu, vamos falar de destino, vamos falar de orixá, de arquétipo, de atributo dos orixás, vamos interpretar lendas. É um compromisso que nós temos com a matriz africana dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade e que nós ritualizamos regularmente nos nossos ritos internos. Nós temos toques e cânticos para os orixás dentro dos nossos ritos internos com regularidade. Obviamente, essas oficinas que vão se dar nesse horário, vão haver reinterpretações de algumas tradições e que nós não temos a pretensão nem a autossuficiência de estabelecermos últimas palavras, seja em que ponto for. Nós vamos dar a nossa interpretação partindo do pressuposto que só existe uma coisa que é imutável no universo, que é a mudança. Olha o paradoxo. Só existe uma verdade no universo que é imutável. 2 pontos. A mudança. Então a gente não se prende a tradições imutáveis. Nós entendemos que toda e qualquer religião ela tem que ter interpretação dentro do contexto atual para que ela possa se oxigenar e sobreviver no tempo. Senão, ela acaba ficando desconectada da consciência coletiva. Caímos muitas vezes no fundamentalismo, que a gente acredita que a verdade não está com ninguém. Cada um de nós tem a sua verdade. A verdade está no todo e ao mesmo tempo está no individual. Está no todo, está no individual de cada um de vocês. Então essa conexão, buscando a religiosidade, buscando a expansão da consciência, a espiritualização de cada um, que a gente vai buscar nessas oficinas, nesse diálogo. Então, onde vai ser oportunizado, depois um pequeno momento de preleção, perguntas e respostas, nós vamos conversar, sempre das 6h30 às 7h15, nas sextas-feiras. Hoje eu vou falar, o tema da nossa palestra vai ser Orixá Xangô é o Senhor do Trovão e do Relâmpago. Eu vou ler um texto que fala de Xangô e vou fazer algumas interpretações para nós, tá bom? Xangô, orixá senhor do trovão e do relâmpago. Relâmpago tem 2 características que são indicativas do axé de Xangô. Axé é o fluido, é a vibração, a energia do orixá. Nós não vamos conceituar o que é orixá agora, nós falamos às 6h30 porque teríamos que criar uma palestra só para isso, tá bom? Relâmpago que pode iluminar imediatamente as trevas mais intensas. No reino dos buscadores de Deus, essa iluminação tem a forma de realização imediata ou insight. É frequente o caso em que, na escuridão, nossos olhos nos enganam ao ver o que não está lá ou perceber o que está lá de forma incorreta. Da mesma forma, nas trevas da ignorância, as nossas percepções intelectuais e reações emocionais são frequentemente enraizadas no medo, evidência falsa que parece real. E nesse estado de ignorância e medo, estamos propensos a agirmos de formas que são estressantes, na melhor das hipóteses, e disfuncional na pior das hipóteses. Eu vou interpretar isso aqui.
que seria uma disfunção na pior das hipóteses? Ou seja, nós temos uma reação emocional por uma percepção equivocada. Nós alteramos a nossa emoção, nós nos estressamos por uma percepção equivocada de algum conflito que aconteceu na nossa vida. E quando eu me equivoco, é porque o meu discernimento não está legal. O discernimento é Xangô. Xangô é discernimento, é você perceber as coisas com clareza, com claridade. É nesse sentido, o relâmpago vem nos iluminar. E o que seria uma disfunção? É quando o meu emocional desequilibrado, ele causa uma disfunção orgânica, poderíamos falar. Ou seja, eu estou muito irritado e impaciente, no final do dia eu estou com uma azia. Essa irritação, essa impaciência continua, eu estou com uma gastrite. Não resolvi o meu fator de desequilíbrio, continuo estressado, não consigo perceber o que está causando isso aí com clareza, meu discernimento não está legal, aí eu já não tenho nem uma azia, nem uma gastrite, eu tenho uma úlcera. Eu continuo estressado e com uma disfunção. É isso que o texto está nos dizendo. Ifá, sistema oracular divinatório Nagô, isso foi falado aqui a 6:30, é uma forma de vida baseada no princípio de desenvolver o poder pessoal. Do ponto de vista psicológico, aumentar o poder pessoal através do processo de superação do medo. O texto está nos dizendo que os fatores estressantes na nossa vida que nós não conseguimos identificar por falta de discernimento, eles têm como mola propulsora, principalmente o medo. Vejam vocês, o sistema oracular de Fá, que está dentro da cosmogonia Nagô, que é uma arte divinatória, que o Orumilá é o Deus da divinação, te diz o destino, Odu te interpreta, dentro do contexto que não existe destino determinado. Se todo efeito tem uma causa geradora, o meu destino é flexível. Eu altero a causa, eu altero os efeitos, e eu altero o meu destino. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo em nossas vidas, nós estamos decidindo numa relação de causa e efeito, interferindo de alguma forma nos nossos destinos. Vocês concordam com isso? Não existe um destino fixo determinista. O jogo de Fá, ele te dá uma leitura no momento existencial de contexto que você está passando dessa relação de causalidade. E o que você tem que melhorar, tem que alterar para ter um destino melhor. Colher os efeitos melhores das causas que você mesmo está gerando. E na época desses ensinamentos de Fá, qual era o medo que se tinha na época? Medo de invasão de terra, medo de faltar colheita, de passar fome, medo de não ter uma prole grande para trabalhar na lavoura, medo de ficar infértil, medo da morte, de morrer cedo por doença, né? Não se tinha um sistema médico, não se tinha antibiótico. Mudaram-se os medos, mas o medo continua. Do que nós temos medo hoje? Eu não vou responder, vou deixar para vocês refletirem. Fator de estresse que causa uma disfunção e abala a nossa saúde tem como determinante que propulsiona o medo. E do que nós temos medo? E cada um vai ter que... Nós temos medo até de ser feliz, gente. Até de ser feliz. Às vezes eu estou ganhando bem, fui promovido e disse, isso não vai dar certo. Não pode ser. Não é possível, assim, eu não vou conseguir ficar 20 dias na praia. Em Bombinha, Santa Catarina, que eu gosto tanto. Não vou para Pinhal, com todo o respeito que eu tenho para o pessoal de Pinhal. Eu vou para Santa Catarina, tem alguma coisa errada. O cara, entendeu? O medo não se permite
inclusive ser feliz. Está brincando, mas é para descontrair um pouco, mas isso acontece, gente, isso é verdadeiro. O axé de Xangô permite ao buscador de Deus distinguir entre a verdade e a mentira e enfrentar as consequências de fazer e agir de acordo com essa distinção. Nesse sentido, o relâmpago simboliza a língua de Xangô, que nos revela a base do nosso medo e nos oferece a oportunidade de escolher se desejamos prosseguir com base na verdade ou com base na mentira, no equívoco. Quando essa situação ocorre, o brilho da luz de Xangô, do relâmpago, pode penetrar em nossas cortinas e olhos fechados. Não é fácil negar a ocorrência do evento. Da mesma forma, quando o orixá Xangô revela a um candidato a Deus, pessoas que se acham estar acima dos poderes divinos. A falácia é a frágil realidade de suas percepções, que não são fáceis de negar a revelação. Ou seja, o Xangô, o tributo do orixá sendo o discernimento, ele nos revela o nosso equívoco, as nossas mentiras internas. E nós temos que ter coragem de encarar isso de frente. Não dá para a gente fugir disso, gente. Se eu estou tendo uma atitude que eu sei que ela vai me prejudicar, eu já tive o relâmpago de Xangô, discerni isso, e eu insisto, por cobiça, por vaidade, por medo de mudar, vai vir o efeito de retorno, gente. Em algum momento vai vir o efeito de retorno. É por esta razão pode haver graves consequências por agir contrariando aos preceitos iluminados de Xangô. Pode haver graves consequências. Se você discerne, você percebe teu equívoco e você tem consciência do teu equívoco e você não muda. Você insiste naquilo ali. Quer dizer, tem um determinado momento que o efeito de retorno vai ser cruel na sua vida. Imagina aquele político corrupto que não consegue mais voltar atrás. Essa é uma situação. Ele tem tantos compromissos, não só político, não vamos aqui criar um estigma em relação a político e político honesto, corretamente. Um cidadão qualquer, independente de profissão, que ele se leva pela corrupção na sua atividade profissional, seja ela qual for, chega em determinado momento que ele tem tanta dependência e tantos outros dependem dessa corrupção que ele não consegue mais voltar atrás. Ele insiste no caminho. Não pegaram agora há pouco a máfia do leite, hein? Será que aqueles que adulteravam o leite em determinados momentos, eles não tiveram discernimento que eles estavam equivocados? Que aquilo era uma mentira? E insistiram? Estão com o processo em cima, tem empresário que está perdendo bem. Está perdendo bem, você sabe-se até onde vai isso aí, pode inclusive dar cadeia. Ifá ensina que as bênçãos vêm para aqueles que querem fazer escolhas, que são consistentes com seu mais alto destino. Dentro da cultura iorubá, entende-se que o melhor destino de um indivíduo está na base dessas escolhas que constroem um bom caráter. Gente, nós temos que fazer escolhas na nossa vida. É o que está dizendo aqui. Nosso destino, ele parte das nossas escolhas. E essas escolhas, elas têm que estar baseadas num bom caráter. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Aí nós temos que interpretar. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? E a minha opção de escolha, que é o meu livre-arbítrio, ele está embasado num bom caráter? O que é um bom caráter? É eu ter ética nos meus relacionamentos? É eu respeitar o direito do outro?
é eu não interferir no livre-arbítrio alheio, é eu respeitar o merecimento, mesmo daquilo que eu gostaria que fosse para mim, mas não é meu, é do outro, eu tenho que respeitar. Aí eu faço minhas escolhas. Então vocês reflitam quais são as escolhas que vocês estão fazendo. Se elas estão movidas e amparadas por um bom caráter. Esse texto, ele está se baseando numa tradição antiga lá da antiga África, gente, que é válida para os dias de hoje. Essa interpretação é como se estivéssemos numa comunidade. Na época, era assim. Apesar de Xangô muitas vezes simbolizar a ira de Deus, Deus não tem ira, né? Udumare, Tupã, Gambi, Jeová, grande arquiteto do universo, não tem ira, não tem ódio, não tem raiva. Isso são características do ser humano. Então a gente tem que interpretar isso aqui dentro de uma relatividade. O orixá aqui, muitas vezes, ele é um ancestral divinizado, ou ele é personificado num ser humano para nós compreendermos. Apesar de Xangô, muitas vezes, ser a ira de Deus, ele não funciona sem a misericórdia e compaixão para com seus seguidores. Veja bem, Xangô não funciona sem misericórdia e compaixão para com seus seguidores. A misericórdia e a compaixão não é atributo de Xangô. Mas ele só funciona com misericórdia e compaixão. Compaixão, Oxalá, Obatalá, Orixalá, Oxalá, o que está ali no centro, sincretizado com Jesus. E quando eu falo sincretizado com Jesus, não é com catolicismo. Jesus é muito mais do que o catolicismo. É uma compaixão. Nosso senso de justiça não deve ser assim: eu vou fazer justiça, dou a quem doer. Não estou nem aí. Olha a interpretação. Eu posso ser injustiçado, mas eu vou fazer justiça, doa a quem doer. Eu não estou nem aí, sem a compaixão e sem a misericórdia. Misericórdia também é um atributo divino, que é um desdobramento da compaixão, que para nós está mais palpável em Ogulu, que atua na saúde dos doentes. Conforme se encurta a distância do relâmpago, a voz de Xangô pode ser ouvida cada vez mais alta. Ou seja, quanto mais o relâmpago está chegando perto da gente, maior o estrondo do trovão. O simbolismo disso é o seguinte, gente: interpreta, não é físico. Quanto mais eu amplio meu discernimento, eu compreendo as coisas, mais o trovão de Xangô está perto de mim. Porque eu tenho consciência das consequências dos meus atos. E aí o bicho pega. Xangô oferece esse aviso para que o seguidor acordado possa procurar abrigo adequado da ira de Olorum. A ira aqui no sentido, interpretação que eu faço, é do efeito de retorno. O trovão é o grito de Xangô, e da mesma forma o trovão nos adverte do perigo iminente dos relâmpagos se aproximando. Iluminação interior é sempre acompanhada de consciência. Iluminação interior é sempre acompanhada de consciência. E quanto maior a consciência, maior o trovão de Xangô. Então eu não vou estudar mais. Não quero saber de nada. Eu quero que as coisas sejam doa quem doer. Não quero nem saber, não quero pensar sobre isso. Bom, meu amigo, então tu vai entrar numa roubada. Que uma hora o raio vai bater na tua cabeça. Não vai ser nem o trovão. Vai bater em cima de ti.
Porque tem uma coisa que é o efeito de retorno. Eu não posso me justificar se o conhecimento está do lado. O conhecimento hoje está... Eu não posso fugir disso. Quanto maior a consciência, maior a minha iluminação interior, maior o trovão de Xangô. E o que seria a consciência? Uma voz interior que nos chama, nos advertindo. Uma voz interior que nos chama, nos advertindo que as nossas atitudes e comportamento estão nos levando a consequências terríveis se não forem ajustados de acordo com a realidade contextual. Quanto mais consciência, gente, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos a lei da espiritualidade, livre-arbítrio, merecimento e todo mais o conhecimento que está à nossa volta, maior é a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Xangô é um orixá quente. O elemento de Xangô é o fogo. Nós temos o ritual do fogo aqui na frente. O ritual do fogo é um ritual de Xangô. Xangô é um orixá quente, um dos 3 guerreiros. Xangô é um guerreiro, Ogum é outro guerreiro, e Oxaguian, terceiro. O Oxaguian ele tem um escudo parecido com Ogum. Oxóssi não é um guerreiro? Também é. Mas o Oxóssi está mais ligado com abundância, com prosperidade. Não tanto de ir para a guerra. Embora, dentro dos desdobramentos do orixá, tem linhas de trabalho de Oxóssi que são guerreiros. Xangô é um mestre em atacar, de ir contra os ventos da derrota, contra todas as probabilidades para alcançar seu objetivo. Xangô é como se fosse um campo irregular, um terreno acidentado. Imaginemos um terreno acidentado, tá, gente? Cheio de escarpa, montanhoso, sobe e desce. O corredor, que somos todos nós, temos que caminhar em linha reta, cuja rota é determinada pelo número de obstáculos entre nós e o nosso objetivo. Ou seja, eu estou caminhando cheio de obstáculos, tem que subir, descer, tem buraco, mas eu tenho que ir em linha reta. Qual é o simbolismo de ir em linha reta? Retidão. Linha reta. Se eu tenho uma consciência, se eu tenho iluminação interior, eu tenho um caminhar reto nas minhas atitudes. Eu não cambaleio para lá, para cá, eu vou conforme. Esse simbolismo aqui, para nós estarmos em Xangô, e Xangô estar em nós temos que caminhar nessa vida íngreme, cheia de obstáculos, com retidão. Xangô é a ideia do ataque estratégico. Ele é a ideia de iluminar os desafios e atacar seus pontos fracos. Esta é a razão por que Xangô respeita Ogum e Obatalá. Ogum, seu respeito é temperado com medo, e com Obatalá, seu respeito é temperado com admiração. Que é forma simbólica, porque Ogum é um guerreiro, tempestivo, né? A questão do aspecto humanizado do orixá. E quem é o Obatalá? O Obatalá é o Orixalá, é o Oxalá. Está ele aqui, de branco. Orixalá, Oxalá, Obatalá. Aí temos o Oxalá velho e o Oxalá novo. Nós não vamos entrar nisso nesse momento. Xangô quer que seus devotos, da mesma forma, tenham 2 coisas: coragem e inteligência. Inteligência para discernirmos onde estão os nossos passos cambaleantes, e coragem para caminharmos numa linha reta com o orixá. Xangô é ao mesmo tempo uma divindade primordial e ancestral divinizado. O que é isso? O que é um orixá primordial, uma divindade primordial e ancestral divinizado? Xangô é um aspecto, um desdobramento de Olodumare, que é o Deus único. A religião dos orixás é uma religião monoteísta, não é politeísta. Cada orixá é um Deus menor que tem os aspectos da divindade única, que é o Olodumare.
Um ancestral divinizado, tivemos o rei de Oió, que foi muito justo, muito correto, muito reto no seu caminhar junto à comunidade, ele desencarnou e ele foi divinizado. Então ele é um ancestral que representa o orixá. Tá? Isso é um ancestral divinizado. Um ego que encarnou e que ele se confunde com o orixá, mas ele não é orixá. A função de Xangô é fornecer a inspiração e a paixão pela transformação espiritual. Nesse sentido, Xangô representa o seu eu motivacional como seguidor a aspirar aos mais altos ideais e possibilidades dessa vida. A filosofia do darwinismo social, ou seja, que dos mais aptos sobrevivem, ela é muito relativa frente ao espírito. E nós temos infinitas possibilidades que estão nas nossas mãos agora. Muitas vezes nós temos o mais apto, exercitando um senso de justiça, que às vezes nós nos sentimos machucados, nos sentimos agredidos, e nós revidamos: eu estou na justiça, ele me agrediu, doa quem doer. Parte de um pressuposto equivocado nas nossas existências. Para você estar com Xangô e a justiça do seu lado, você tem que ter misericórdia e compaixão e um andar reto. Esse texto, gente, não foi eu que escrevi. Esse texto é de um sacerdote do Candomblé, que interpreta por Aifá e tanto, baseado nas tradições mais antigas da cosmogonia Nagô. Eu simplesmente fiz uma leitura interpretando-os para nós. E quanta sabedoria a gente tem ainda que rever junto aos orixás. No nosso apelo imediatista, caindo nessa armadilha, doa quem doa. Eu lanço isso para a reflexão de vocês. Vamos apagar a luz, nós vamos para o nosso ritual do fogo.